Bem, a ideia é de nós conversarmos um pouco sobre as relações entre os poderes, é verdade? Vocês sabem que uma das estruturas básicas da democracia, os pilares da ordem democrática, é a ideia de que você tem que ter uma separação entre os poderes e, quando possível, uma harmonia entre esses poderes, quando possível, né? Vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso. As ideias são antigas, talvez o autor que tenha mais defendido essa estrutura, essa arquitetura das relações políticas, tal como elas se apresentam nas democracias de hoje, tenha sido um francês chamado Montesquieu. É isso que discutiu bastante no século XVIII e propôs a teoria dessa separação e independência dos poderes. Que poderes? O legislativo, o judiciário e o executivo. Né? Porque, naturalmente, na medida que as sociedades foram avançando, se diferenciando, as pessoas aumentando, as formas de organização também foram se multiplicando, ficou visível que não era possível tudo depender só da decisão do rei, na verdade. Era preciso haver uma certa diferenciação. Isso mesmo antes de existir organizações propriamente democráticas, mesmo nas monarquias, Inglaterra, século XVII, que as monarquias vão se constitucionalizando, ou seja, vão otorgando alguma regra, uma carta que define os direitos de diferentes setores da sociedade. Às vezes é otorgada, às vezes é uma questão de uma revolução que impõe que haja uma limitação nos poderes. O fato é que essa ideia de limitar poder e de buscar um certo equilíbrio entre os poderes, que os americanos chamam de checks and balances, quer dizer, os testes e os equilíbrios do poder, é uma ideia central em todo o desenvolvimento do pensamento democrático. Embora, quando Montesquieu tenha proposto essa teoria, na verdade a França foi pré-Revolução Francesa, portanto foi pré a existência realmente de correntes mais democratizadoras dentro das máquinas governamentais e muito antes, portanto, da existência mesmo de pressão popular, de pressão de massas, era muito mais em termos de uma visão de como se poderia melhorar as relações políticas. Na verdade, esta parte da doutrina de Montesquieu foi absorvida pelas democracias modernas que se foram constituindo basicamente a partir dos Estados Unidos, na Revolução Americana, no fim do século XVIII, embora os ingleses já tenham tido anteriormente, já tinham uma carta democrática e tal. Evidentemente, formas de limitação de poder sempre existiram. Se você quiser exemplos em qualquer parte, de uma tribo indígena tem. Quem pode o quê? Sempre há certas regras que definem quem pode, no caso depende de qual tribo, mas o mais velho tem mais poder, ou então o mais guerreiro, enfim, ou às vezes depende do momento, às vezes é o mais velho, às vezes é o mais guerreiro, depende, quando você está num momento de tensão e de guerra, o mais velho cede o comando para o mais hábil na guerra, enfim, sempre há uma certa diferenciação de funções e limitações de poderes. Agora, a formalização disso, quer dizer, a definição de regras, é que tem sido um desenvolvimento muito maior a partir de um pensamento chamado constitucionalista, ou seja, que deve existir uma regra básica que tem que ser, de uma maneira ou de outra, aceita, ou é uma imposição, mas ela é aceita, ou então ela vem de uma reivindicação e também é aceita, e define quais são os limites entre o que cada um pode. E devem ser complementares. Como vocês também sabem, provavelmente, Montesquieu dizia que cada sistema de governo, a natureza das leis varia de acordo com a natureza dos governos. Num governo despótico, tirânico é uma coisa. Num governo democrático, dizia ele, o princípio que move o governo deve ser o da virtude. Claro que ele não conhecia as democracias contemporâneas, que ia ficar mais preocupado de imaginar que a democracia é muito ligada à virtude. Mas, enfim, era esse o pensamento. Nos americanos, mais tarde, no século XVIII, final do século XVIII, os pensadores fundamentais dessa questão, tem um livro chamado de Federalist Papers, os documentos dos federalistas. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você sabe, aquilo nasceu de uma união entre diferentes colônias que se rebelaram e mais tarde se uniram e fizeram uma Constituição. E nesse processo da formação da arquitetura da vida política nos Estados Unidos, houve algumas pessoas, especialmente um sujeito chamado Hamilton, que escreveu muitos documentos, muitos artigos, na verdade,
estão juntos num livro que se chama Os Documentos dos Federalistas, Jay, Madison, vários deles. E eles o que fizeram não foi propriamente como Montesquieu, de propor uma teoria. Os americanos não são muito de propor teoria, eles resolvem situações. Então eles foram discutindo de que maneira resolver os problemas que estavam se constituindo na vida política dos Estados Unidos, quando algumas unidades que eram separadas estavam dispostas a se unir. E fizeram o Congresso da Filadélfia, da qual resultou a Constituição, a Declaração da Independência e depois a Constituição americana. Bem, a ideia americana foi muito mais uma ideia baseada na democracia quase direta, ou seja, vamos nos organizar em pequenas comunas e vamos dar o máximo de poder a essas pequenas comunas. Isso, de alguma maneira, limita já o poder central. E aí houve uma grande discussão, daí os papéis dos federalistas, entre os que tinham uma tendência mais à federação e os que tinham a tendência a mais centralizar o governo. Depois de muita discussão, o governo nos Estados Unidos ficou, o governo central, a União Americana, ela segurou nas suas mãos o relacionamento com os outros países e as Forças Armadas. E até hoje, nos Estados Unidos, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que permite aborto, tem estado que não permite, enfim, porque isso ficou nas mãos das antigas colônias que se uniram nos Estados Unidos da América. Né? Então, nunca houve uma grande centralização. Isso diminui muito, dispersa muito o poder. Se além disso nós entendemos que nos Estados Unidos a ideia da democracia esteve muito vinculada à organização das comunas, das comunidades, dos municípios, eu diria, no Brasil. Mas lá é menor ainda a unidade do que o nosso município. Bom, vai se ver, portanto, que a dispersão do poder é muito grande na sociedade norte-americana. Não é, o poder do presidente dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos não é tão grande quanto o do presidente do Brasil. Ele pode menos. E mesmo o Congresso americano pode menos, porque os congressos locais têm competências definidas. Enfim, se estabeleceram vários equilíbrios de poder para evitar a tirania. Por quê? Porque naquela altura havia temor nos Estados Unidos de que se instituísse uma nova monarquia. Washington, que foi o primeiro presidente, ele foi o líder da independência, era um guerreiro, e era um general, mas além disso, era um homem politicamente hábil. Né? E havia o temor de que o Washington virasse imperador. Ele jamais pensou isso, mas houve quem pensasse, sempre assim. Não necessariamente o presidente pensa em aumentar seus poderes, mas a entourage, os que estão próximos, sempre querem aumentar o poder do presidente, que com isso eles se beneficiam também, e aí querem perpetuar sempre mais tempo o poder. Então havia o temor de que houvesse a possibilidade de uma volta, que não aconteceu. Na verdade, quem reequilibrou a Federação Americana foi Jefferson, que foi um presidente mais tarde, não foi dos primeiros presidentes, mas foi um presidente que dotou a União Federal de mais poderes. Ainda assim, esses mais poderes são muito menos do que os poderes num país onde a centralização do Estado é mais forte. Bem, eu não vou contar a vocês a história toda, que não é o objetivo disso aqui, não é aula de história política, é para discutirmos um pouco a questão do Brasil. Nós, no Brasil, nos inspiramos ao organizar a nossa primeira Constituição republicana na Constituição americana, como todo mundo sabe. Durante o Império Brasileiro, o que aconteceu? Durante o Império Brasileiro, a primeira característica que nos até distingue de outros países da região é que, de alguma maneira, o Estado brasileiro é uma continuidade do Estado português. Né? Por quê? Porque foi o filho do imperador de Portugal quem proclamou a independência. Né? E naquela altura, já o Brasil tinha muitos deputados nas cortes portuguesas. O Brasil, naquela altura, já não era mais colônia, era Reino Unido. Porque quando o imperador veio de Portugal para cá, alterou o equilíbrio de poder. O Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império Português, não mais Lisboa. O Rio passou a ser a capital. E trouxe toda a parafernália jurídica, os tribunais, a Biblioteca Nacional, as tropas, enfim, muita coisa veio de Portugal para cá. E quando houve a independência, foi um príncipe português que a fez, que depois virou rei em Portugal de novo. Dom Pedro I foi Pedro IV em Portugal, ele depois brigou com o irmão dele lá e ganhou o controle de Portugal. Então há uma certa continuidade
na estrutura do Estado brasileiro com o Estado português. Isso é bom e é ruim. É bom porque no século XIX, quando isso aconteceu, os outros países da nossa região não tinham estrutura estatal praticamente nenhuma. Estavam ainda sob muitas pressões do que se chama de caudilismo, que eram chefes locais, mesmo a Argentina. A Argentina, tal como ela é hoje, foi sendo constituída, não foi assim de início. A Buenos Aires não queria se unir às outras províncias, e durante muito tempo houve uma tensão muito grande na Argentina para saber qual é o grau de controle que Buenos Aires vai ter do conjunto da Argentina. O Uruguai é a mesma coisa. O Artigas, que foi depois o herói do Uruguai, era um caudilho do interior. Né? Isso se repete em vários países da América Latina. Não havia uma estrutura burocrática estatal sólida. O Brasil herdou essa estrutura burocrática estatal sólida que veio de Portugal. Então, quando Dom Pedro I, enfim, virou imperador do Brasil, né, algumas adaptações foram feitas. Vocês sabem que ele entrou em choque muito rapidamente com as forças locais e durou muito pouco tempo aqui, foi embora e para Portugal, abdicou para o filho, e, na verdade, quando ele abdicou, o menino tinha 5 anos, que era Dom Pedro II, teve que haver aqui um conselho de pessoas que dirigissem o país. E, numa dada altura, houve quando o regente, chamasse assim, os regentes que substituíam o imperador, quando o Feijó foi regente, a coisa complicou muito. Ele tinha posições bastante diferentes das posições tradicionais. Enfim, o Estado foi aos trancos e barrancos se adaptando, mas sempre houve uma tensão grande entre o local e o central. Quer dizer, o centralismo português foi muito mal visto pelas forças locais, né? E até porque, mesmo durante o Império Português, havia uma relação, às vezes, direta das cidades com Portugal. Se relacionavam diretamente com Portugal. E como o Brasil é um país muito grande, geograficamente, havia vários centros de poder. Era muito difícil organizar todos esses interesses sem que houvesse algum pacto federativo. Mesmo quando era o império, portanto era unitário, era o imperador quem mandava, na verdade o imperador fez acomodações com os interesses locais. Ou seja, o poder não foi tanto nas mãos do imperador quanto pode ter a impressão à primeira vista. Mas à primeira vista, sim, porque o imperador nomeava os presidentes de província. E ser presidente de província naquele tempo era quase que uma profissão. Há uma família ilustre aqui de São Paulo, que é a família Prado, que deu vários governadores de província. Eles foram do governador da província do Ceará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás. Era uma burocracia, na verdade, quase, não era propriamente, como se fosse quase uma burocracia ligada à coroa, e que circulavam pelo Brasil afora para dar uma certa unidade ao país. Havia 3 forças unificadoras diante da imensa força de dispersão dos poderes locais. Essas 3 forças eram esta burocracia imperial, a que me referi, os tribunais, e quem nomeava os juízes era o imperador, os desembargadores e tudo mais, e as forças armadas. Então, a estrutura do Estado brasileiro estava ancorada nesses 3 pilares. Mas desde o Império nós temos uma coisa que para os países do nosso tipo é rara, um parlamento que funcionava. A gente não presta muita atenção a isso, mas o Congresso brasileiro, o parlamento, ele existe ininterruptamente, quase, desde que Dom Pedro I fechou, ele abriu o parlamento, ele fechou logo, que ele não concordou com a Constituição que queria aprovar, outorgou uma Constituição, abriu de novo o parlamento, e ele, digamos, desde 1823 até hoje, ele andou fechado uns 10 anos. Inclusive os militares aqui mantiveram o parlamento aberto. Então há uma certa tradição de uma negociação parlamentar no Brasil. E havia, portanto, uma certa diferenciação de poder. Mas, entre o poder do imperador e o parlamento. Mas, quando se olha com mais calma, aqui a Constituição do Império, antes da Constituição, numa certa altura, o Marquês do Paraná, Honório Hermeto Carneiro de Leão, fez um gabinete, chamava-se assim, da conciliação. Ou seja, ele juntou os 2 partidos que existiam, era o liberal e o conservador. E definiu um certo período de equilíbrio no Brasil, né? E nesse momento de equilíbrio significa que, na verdade, na prática, o poder imperial cresceu muito. E havia 2 partidos, de acordo com a teoria da nossa Constituição.
Nunca houve parlamentarismo decretado, mas na prática foi sendo criado um gabinete, quer dizer, havia um primeiro-ministro, o imperador convidava o primeiro-ministro, que devia ser o representante da maioria. Mas ele tinha também a possibilidade de dissolver a Câmara e chamar novas eleições. E como o imperador nomeava os presidentes de província, quer dizer, de alguma maneira o imperador podia saber se ele queria liberal ou conservador. E o jogo no Império foi feito assim, entre liberais e conservadores, não tanto pela força da pressão da população, mas pelos pequenos equilíbrios de poder entre os vários grupos de influência e o poder do imperador lá no Rio de Janeiro, no Paço de São Cristóvão. Aí se chamou o poder moderador do imperador. O poder moderador é uma invenção de um outro francês. Os franceses inventaram muita coisa, nem sempre boas. Chamava-se Benjamin Constant, aqui em português. Esse é um teórico que disse que era preciso ter um poder neutro e que o imperador tinha um poder moderador, quase como hoje a rainha da Inglaterra, quer dizer, que simboliza a unidade do país, ou o rei da Espanha, simboliza a unidade do país, mas não tem poder, ele não diz nada politicamente, ele não pode dizer nada. A rainha quando vai fazer o que se chama aqui a fala do trono, ela lê o que o primeiro-ministro mandar, qualquer que seja o primeiro-ministro. Ela não pode opinar politicamente. O nosso imperador também tinha fala do trono, só que ele opinava politicamente. Quer dizer, mais do que isso, ele formava a maioria. O papel do imperador sempre foi muito ativo na mudança entre liberais e conservadores. Quando veio a República, e tudo estava, vocês sabem bem, baseado na escravidão, não sei o quê, o latifúndio, essa coisa toda. Quando veio a República, as ideias inspiradoras vieram dos Estados Unidos. Então, a nossa primeira Constituição, que é de 1891, foi uma Constituição basicamente inspirada pelas ideias americanas. O Rui Barbosa tinha muito conhecimento de tudo isso, vários juristas brasileiros, etc., etc. E aí o que se constituiu? Se constituiu, então, uma federação, deu-se mais poder, na verdade, aos estados do que eles tinham antes do tempo do imperador, porque se deu a possibilidade da eleição dos próprios presidentes de província, né? Direta, mas com senso alto, quer dizer, quem que é eleitor? Não é todo mundo, é quem tem uma certa renda, né? E também escravo claramente não é eleitor, e mulher depende, enfim. Houve uma série de restrições, não era uma cidadania ampliada, mas havia um conjunto de cidadãos que deveriam votar. As leis de votação são muito complicadas, desde o Império, etc., etc., com a República um pouco menos complicadas, mas, de qualquer maneira, a ideia é que haveria um Congresso, e que esse Congresso seria composto por duas casas, como você sabe, a Câmara e o Senado. A ideia de que o Senado representa as províncias, como nos Estados Unidos, e, portanto, independentemente do tamanho e da população de cada província, tem o mesmo número de representantes. Naquela época eram 2 senadores por província, por estado, agora são 3 por estado. Tanto faz seja o Acre como São Paulo. Está igual, ou Brasília, são 3 porque é o equilíbrio da federação. O Senado não representa o povo, representa os estados. Então foi feito isso, e a Câmara deveria representar os estados, sempre com muita distorção. No tempo da República Velha, a distorção no sistema eleitoral, o que se chamava eleição a bico de pena, quer dizer, o controle das mesas eleitorais, quem ganhava dependia muito, enfim, das manipulações, do roubo, na verdade, do resultado eleitoral, e, além do mais, se estabeleceu um sistema, que é só no Brasil mesmo, que é o que chamava a Comissão de Verificação de Poderes. Quer dizer, a pessoa podia ser eleita, mas tinha uma comissão no Congresso que ia verificar se foi eleito mesmo ou não. Ou seja, aí alegava, houve fraude, não se elege. Então, as maiorias eram mais ou menos artificiais. Isso em termos da cidadania. Em termos do equilíbrio de poder, o Congresso foi tendo poder. Né? E também, como foi cópia dos Estados Unidos, teoricamente, a Corte Suprema também tinha poder. Né? Bem, eu não vou contar toda essa história, porque chegamos ao dia de hoje. Não mudou muito nos dias que correm essa estrutura básica da divisão de poderes. Ou seja, tem o legislativo, você tem o executivo, tem o judiciário. O nível mais alto do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, é composto por pessoas designadas pelo presidente da República. Então você vê que tem aí sempre um elo que é mais complicado. Quem nomeia o ministro do Supremo Tribunal é o presidente da República.
o presidente da República tem que escolher entre pessoas de certa idade e certa competência profissional e submete a sua indicação ao Senado. Quando o Senado aprova, esses senhores têm garantias. Eles não são propriamente vitalícios. Nos Estados Unidos são. Nos Estados Unidos, enquanto não quiser ir embora, até morrer, ele é membro da Corte Suprema. Só que nos Estados Unidos o presidente nomeia também o presidente do Supremo. Então, a força que tem o presidente americano sobre a justiça é imensa nesse nível, porque ele nomeia alguém que vai estar lá para sempre. Como agora o presidente Bush está mudando muita gente lá, nomeia gente muito conservadora que vai continuar. Pode mudar de presidente que eles vão continuar lá. E o presidente do Supremo é nomeado pelo presidente da República. Aqui o presidente do Supremo é eleito entre os pares. Na verdade não é nem eleito, é um rodízio. A cada 2 anos eles fingem que tem uma eleição, mas vão rodando a eleição. Mas o presidente indica os membros do Supremo e o Senado aprova. O Supremo Tribunal, na verdade, tem um poder em certo âmbito, qual seja, ele discute as questões que dizem respeito somente à Constituição. Você, para chegar com uma demanda até o Supremo, tem que alegar que você está demandando alguma coisa porque o outro lado está ferindo a Constituição, ou porque a decisão dos outros tribunais feriram a Constituição. Se não for assim, o sistema é totalmente feito de outra maneira e é pelo mérito, ou seja, há concurso. Concurso para ser juiz de primeira instância. Agora, depois desse juiz de primeira instância, eles indicam um certo número de pessoas para serem nomeados para a segunda instância, e depois, quando chega no Superior Tribunal Federal, de novo, vem indicações, e o presidente da República, de novo, é quem nomeia, é quem escolhe. Mas eles têm garantias especiais, têm inamovibilidade, eles não podem ser removidos de lá, eles não podem ter os seus salários comprimidos, eles não podem, enfim, tem opção de coisas para quê? Para garantir a independência. É sempre a mesma ideia do Montesquieu, é preciso criar um contrapeso. Então, embora haja uma relação umbilical, ou seja, o presidente nomeou, uma vez nomeado, ele tem lá suas garantias, suas prerrogativas, que em tese lhe asseguram aos ministros a sua independência frente ao poder do Executivo. Porque toda a ideia da democracia é limitar o poder do Executivo, né? Que é o poder do rei, que depois vira presidente. Tem que limitar o poder desse que, em tese, tem todo o poder. Então, o Congresso limita o poder. O Tribunal limita o poder. E quando há uma discussão entre o Executivo e o Legislativo, quem resolve? É o Judiciário. Na Constituição que nós fizemos em 88, nós ampliamos muito a capacidade que tem vários setores da sociedade brasileira de questionarem as leis. Então, o Congresso vai lá e promulga uma lei, ou melhor, aprova uma lei. Vai para o presidente da República. O presidente da República pode aprovar ou não. Se ele aprovar, está promulgada a lei. Se ele vetar a lei, ele pode vetar. Ela volta para o Congresso. E o Congresso, então, tem que recusar ou aceitar o veto. Na prática, nunca recusa. Porque tem também uma limitação grande, precisa de 2/3 de voto a favor da recusa. É muito raro que o Congresso se oponha a um veto do presidente da República. Ele, na verdade, quando se opõe, é porque o presidente concordou. Muito frequentemente há uma negociação política e o presidente concorda, e então o Congresso derruba o veto. Mas não derrubou, na verdade, senão porque houve a concordância. A não ser quando haja um choque entre os dois poderes, aí pode ser que o Congresso derrube um veto do presidente da República, que é uma coisa muito, muito grave. Mas normalmente é assim que funciona, não é? Bom, então, quando aprova uma lei e alguém não está de acordo com a lei, acha que essa lei fere a Constituição, o que ele faz? Vai ao Supremo Tribunal Federal para ver se isso pode, sobre questão de biotecnologia, de biociências, não sei o quê, limitações ou possibilidades no limite de utilização de célula-tronco. No limite, mas não é isso, é sobre, como chama, sementes que são transgênicas e não sei o quê. Bem, setores que são contrários a isso, o que fizeram? Foram ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode anular uma lei. Ele pode dizer, essa lei não pode funcionar. Então, outro exemplo menos dramático, bingo. Né? O Supremo decidiu agora
que os bingos ferem a Constituição. Bom, até ele decidir isso, o que acontecia? Você tem uma decisão de um tribunal, aí um advogado vai lá e pede o que se chama uma liminar, ou seja, que se suspenda a decisão provisoriamente até que seja revista. E como os juízes não têm prazo, eles nunca revêem. Então, por isso que os bingos estão abertos, porque consegue uma liminar de um juiz e fica aberto. Então, quando a polícia vai fechar, não posso, eu tenho aqui a liminar do juiz. Agora, muito recentemente, o Supremo Tribunal tomou uma decisão importante, que foi de fazer uma coisa técnica que se chama súmula vinculante. O que é isso? As decisões do Supremo têm que ser obedecidas por todo mundo. Isso é da regra da lei. O presidente da República, o Supremo tomou uma decisão, não há apelação. Não é? Se o presidente toma uma decisão, há apelação. Você pode ir ao Supremo, se ele ferir a lei. Se o Supremo Tribunal resolver, não há o que fazer. Muito bem. Mas acontece que, na tradição nossa, era caso a caso. A Daniele reclamou porque ela quer o transgênico na empresa dela. O Supremo disse que ela tem direito. Agora, a minha empresa, não, foi a dela. Então eu entro de novo no tribunal. E aí eu peço uma liminar. Dão a liminar, enquanto não dão a liminar, eu faço ou não o transgênico, depois do que eu queira. E isso acaba no Supremo. Isso entupiu o Supremo Tribunal de muitas demandas, milhares de demandas de coisas iguais. Ele já resolveu, mas resolveu por aquele caso dela, não para o meu. Bom, agora ele tomou uma outra decisão, que é a seguinte. Quando a matéria é importante, eu tomo a decisão, eu, Supremo, tomo a decisão, e isso é vinculante, isso é obrigatório. Ou seja, não tem essa história de outro juiz dizer para tal caso vale, para tal caso não vale, o meu caso não o outro caso. Isso foi muito difícil fazer, porque, naturalmente, há muitos interesses em manter o sistema jurídico funcionando capengamente, porque os advogados ganham dinheiro, porque os interessados obtêm liminares. Então, daqui por diante, agora pela primeira vez, nas próximas semanas, o Supremo vai dizer quais são as primeiras 5 decisões dele que ele considera que não pode haver discussão a respeito delas, porque elas são definitivas. Bom, mas nós abrimos muitas possibilidades da Constituição de 88 de não se aceitar a decisão do Legislativo. Por exemplo, um sindicato hoje pode fazer isso. No passado, não. No passado, até 88, só quem podia questionar uma decisão junto ao Supremo era o advogado-geral da União. Quer dizer, era o próprio governo. Agora não. Agora os partidos podem, os sindicatos podem, enfim. Houve uma ampliação democrática. Quer dizer, mais gente pode dizer, olha, esse meu direito está sendo ferido pela decisão do Congresso, ou do presidente, ou dos dois juntos. Então, há um avanço nesse sentido democrático. Tudo isso é muito complicado, porque isso requer também tempo, gente para discutir, isso leva a justiça a ficar muito morosa também, porque muita demanda, mas é democrático, quer dizer, ampliou-se muito esse processo, e o fato é que na nossa tradição o Poder Judiciário tem realmente poder e uma relativa independência. O relativa não, só não tem porque não quer. Vou dar exemplo concreto. Eu nomeei vários ministros do Supremo. Muito bem. Como o presidente Lula nomeou mais ainda. Muito bem. Alguns dos ministros são pessoas que foram ministros meus, antes de ser ministro do Supremo. Assim, não obstante, eu não só não tenho direito, como não me sinto à vontade de pegar o telefone e pedir alguma coisa a ele. Hã? Por quê? Porque tem que haver uma certa cerimônia nessa matéria. Você não pode deixar com que as coisas, que a influência política se exerça de uma maneira assim. Você tem que tem que haver uma certa reserva. O Supremo Tribunal tem que ser um tribunal que não se expõe. Né? Eu vejo com preocupação quando o ministro do Supremo começa a se meter na política. Não pode. Eles podem ter sido políticos, mas depois que eles são ministros do Supremo, não cabe. Assim como não cabe àquele que os nomeou utilizar o fato de os ter nomeado para influir numa decisão. Claro que o governo tem que influir na decisão, mas como? Porque o governo dispõe de 2 instrumentos fundamentalmente no seu relacionamento com o judiciário. Um não é do governo, é da sociedade. Foi criado em 88 e faz parte desse sistema de equilíbrios também, é uma novidade no Brasil. Por quê? Porque até 88, o sistema jurídico que garantia o funcionamento democrático, ele era chefiado
pelo que chamava-se o advogado-geral da União, consultor-geral da República, chamava-se assim. E o presidente da República nomeia o consultor-geral da República. Bem, hoje, esse consultor tem outro título, ele é advogado-geral da União. E o advogado-geral da União pode ir ao tribunal e falar com os ministros. Ele é advogado, é da função dele defender o que, no parecer dele, interessa ao governo e é legítimo. A decisão que nós tomamos na Constituição de 88 foi outra. Além do consultor-geral da República, nós criamos uma coisa chamada independência do Ministério Público. Então, aquele que é o chefe do Ministério Público, ele não é subordinado ao presidente da República. Ele não defende o interesse da União. Quem defende é o advogado da União. Ele deve defender o interesse da justiça, isto é, da sociedade. Então, ele pode arguir junto ao Supremo Tribunal ou qualquer outro tribunal, ele não é um só, é todo um sistema de promotores públicos, eles podem, então, contestar decisões também. Isso criou uma enorme quantidade de processos, porque são muitos promotores, procuradores, não sei o quê, em grande quantidade, eles têm quase que as mesmas prerrogativas dos juízes, eles não podem ser demitidos, eles não podem ser removidos, opção de coisas, e eles têm um âmbito de atuação muito ampla, e eles estão cada vez mais mostrando sua presença, e isso vai aperfeiçoando o regime democrático e o equilíbrio entre os poderes. Às vezes há abusos. Muito frequentemente, até no nosso caso, tem havido abusos dos procuradores. Acusam sem ter prova, se partidarizaram bastante, ficam a serviço de um partido. Mas, ao longo do tempo, isso vai também acalmando e vai criando uma instância adicional de garantia dos direitos. Bom, agora, embora portanto, há uma relação do Executivo com o Judiciário se dá dessa maneira, e da população com o Judiciário, estamos ampliando os canais de participação e tal. Há muitas modificações no sistema judiciário. Nós criamos um tribunal de pequenas causas, que é uma coisa importante, para decidir com mais rapidez, porque, no ponto de vista da democracia, a justiça é fundamental, mas justiça lenta é como se não houvesse justiça. As pessoas desanimam, às vezes até morrem e não conseguem ter o resultado. Então, um dos avanços democráticos necessários ainda é dar maior velocidade às decisões da justiça. E, para isso, a criação de tribunais mais especializados. Tribunais que entendem de direito econômico, porque não é fácil, de direito da família, eles já existem. Turmas dos tribunais e tal, e existe também o Tribunal das Pequenas Causas. E aí se resolve muito depressa. E há outros mecanismos que são formas de conciliar, juntas de conciliação. Às vezes não precisa passar pelo processo jurídico todo, pode chegar ao acordo, e tem mecanismos de conciliação. Ou seja, nós estamos ampliando o sistema democrático e pouca gente presta atenção à importância do sistema jurídico nessa questão toda do equilíbrio entre os poderes. No que diz respeito à relação entre o Executivo e o Congresso, aí é mais complicado. Por quê? Eu disse aqui que o Brasil tem uma tradição de parlamento antigo. Né? Tem atas do parlamento há muitos anos e tal. No Império nós tínhamos, além do parlamento, o Conselho da República, além do Senado e tal. Muito bem, isso é verdade. Mas nós temos também uma outra tradição, que é de partidos fracos. Isso é um paradoxo. Quer dizer, o Congresso é forte e os partidos são débeis. Bem, e essa questão de partido fraco é muito complicada. Tem a ver com muitas questões que eu não vou discutir agora aqui, porque não é o caso. Tem a ver com a modificação das sociedades contemporâneas, a fragmentação dos interesses de classe. No passado era tudo mais simples. 2, 3 partidos representavam, grosso modo, os interesses diferentes das 2 ou 3 principais classes da sociedade. Hoje é mais difícil. A sociedade está muito mais fragmentada, né? Os interesses de cada... Não há mais uma classe propriamente, há muitas que se cortam, se cruzam de várias maneiras. Então é difícil você encontrar um partido, mesmo, por exemplo, o PT, que foi criado como Partido dos Trabalhadores. Hoje é da classe média. Você vê, os sindicalitos que estão lá são basicamente da classe média e tal. Por quê? Porque não tem mais a possibilidade de um partido só de trabalhadores representar os interesses de todo mundo. Então, mesmo que queira ser, não consegue. Não é? Isso vale para todos.
praticamente para quase todos os lados. Os partidos passaram a ser policlassistas. Em cada partido tem gente de várias camadas e tal, e dificilmente eles falam por interesse de uma classe. Eles falam mais especificamente em função de interesses de cada categoria, e nem são os partidos que falam. Por quê? Na prática, quando você está na presidência da República e você vai lidar com o Congresso, no dia a dia da relação com o Congresso, você tem que discutir assuntos concretos. Eu vou fazer uma modificação da lei de diretrizes e bases da educação, por exemplo. Com quem é que eu discuto? Com os donos de escola, com os professores, com os sindicatos de professores, com os estudantes, quando chegam lá. E com os pais, deveria ser. Não é isso? Como é que essa gente se organiza no Congresso? Formam logo uma frente da educação. Frente de defesa da educação. Que é composta por deputados de todos os partidos. Mesmo em assuntos tão assim, específicos como a reforma agrária, eles acabam não sendo só da reforma agrária, são de interesse agrário. E, frequentemente, os que defendem a reforma agrária defendem a bancada ruralista também, em certos aspectos, de financiamento, por exemplo, ou de baixar juro. E quando vem falar com o presidente da República, com o executivo, não é o partido tal qual, é a frente que vem falar. E vem com o conjunto dos partidos. Então, isso mostra como é difícil você analisar o jogo político, como a imprensa faz. Fulano é da direita, da esquerda, do partido tal qual, porque isso não tem substância real. Substância real está quais são as questões que estão sendo debatidas e como é que os vários deputados se definem com relação a essa questão. Por isso que, frequentemente, você faz uma enorme coligação de partidos e perde. Por quê? Porque depende da questão. Os deputados não obedecem à direção do partido. A direção do partido, muitas vezes, nem dá consigna aos deputados. Eu, quando assumi a presidência, eu quis dar um pouco mais de organicidade a isso e criei um conselho de presidentes do partido. Durou 2 ou 3 meses. Por quê? Porque os presidentes não mandam no partido. Então você tinha que discutir com os líderes da Câmara, que são diferentes do líder do Senado. E de repente você descobre que o líder é muito mais um canal de transmissão da demanda do deputado ao governo do que do governo ao deputado. Então você acaba tendo que discutir fragmentadamente com vários parlamentares. Esse é o nosso sistema, que não é bom, porque não tem força agregadora de partido. Muito difícil, daí as barganhas, a fisiologia, porque o executivo, para poder ter aprovação, eu só voto se me der tal coisa. O partido, é mais difícil o partido como partido dizer isso, e é legítimo. O partido pode dizer, eu participo do governo se eu tiver um ministério, é justo. Mas o que você vai fazer nesse ministério? Qual é a sua política? Você pode discutir. Agora, o deputado, um por um, ou o senador, ele não vai discutir a política, ele vai discutir o que é o interesse dele. Eu quero a nomeação de fulano de tal para tal posição, ou então eu não voto essa lei. Bom, o sistema esse que está aí, que é antigo, ele tem muita coisa a ver também, não só com essa que eu mencionei, a fragmentação da sociedade, e, portanto, a dificuldade dos partidos agregarem interesses de um conjunto homogêneo, porque o conjunto não é homogêneo, mas tem a ver também com a forma como se vota. O nosso sistema eleitoral é muito ruim desse ponto de vista. Por quê? Vocês sabem como é que alguns de vocês já votaram, outros vão votar. O sistema aqui, a votação aqui para a Câmara é através de um mecanismo que é chamado de proporcional e uninominal. O que quer dizer isso? Proporcional, porque depende do número de votos que cada partido recebe, em cada estado. E uninominal, porque você só vota num deputado por estado. O que acontece? Você pega o estado de São Paulo, são, sei lá, 25 milhões de eleitores, ou mais hoje. Se nós tivéssemos 10 partidos, temos mais. Pela lei, você pode apresentar uma lista de candidatos que é composta do número de representantes que o Estado tem, mais metade. São Paulo tem 70 deputados. Então, você pode apresentar metade, são 35, você pode apresentar 105 candidatos. Se forem 10 partidos, são 1.050 deputados, candidatos. Né? São mais de 10. Então, você tem, sei lá, 1.500 candidatos, que vão, literalmente, pescar voto num aquário de 25 milhões de eleitores. O candidato não sabe quem votou nele. E o eleitor se esquece logo em quem votou. E o maior inimigo do candidato é o colega do partido. Porque para ele ser eleito, ele tem que ter mais votos que o seu colega de partido, não é o do outro partido, é o do seu. É o conjunto dos deputados e depois você ordena
quem teve mais votos. Então a briga interna é imensa. Quando eles chegam à Câmara, estão todos brigados, que disputaram o mesmo voto. Bom, esse sistema fragmenta mais ainda e leva à perpetuação daquilo que eu mencionei, de você não ter uma instância negociadora legítima através dos partidos. Cada deputado é o seu deputado, não foi o partido que o elegeu. E, na verdade, quando você pensa bem, não é nem a população quem diretamente o elege, são máquinas. Né? Máquinas de vários tipos. Pode ser uma igreja, pode ser um clube de futebol, pode ser uma empresa, pode ser uma prefeitura, enfim, são máquinas. Você, com exceção de, digamos, 10 ou 15% dos deputados que têm uma votação dispersa e que são votos de opinião, a imensa maioria é eleita por máquina. A pessoa que vota nem sabe bem quem está votando. Vota porque o prefeito pediu, porque o diretor do clube pediu, porque não sei o quê e tal e coisa. Então, quando o deputado chega lá, ele vai prestar contas a quem? Ao povo? Não, à máquina. E como é que ele fica bem com a máquina? Fazendo um favor para a máquina. Obtendo um contrato, uma ponte para ser construída, algum dinheirinho para a campanha dele através da empresa que construiu a ponte. Né? Bom, isso tem modo de resolver. Tem vários modos. Agora o Congresso vai votar uma lei. Provavelmente vão votar, não é o que eu acho bom não, mas vão votar o que se chama lista fechada de partido. Aí o partido é que ordena os candidatos. Em primeiro lugar é fulano, segundo é Beltrano, terceiro é Cicrano. E você vota na legenda. Bom, isso eu acho que vai complicar mais ainda, porque vai separar ainda mais o eleitor do candidato. Que a legenda não tem expressividade, né? E você vai separar mais ainda o eleitor do candidato. Agora aqui o candidato tem pelo menos, você sabe em quem votou. Não é? Tem uma relação pessoal, não é o ideal, mas ele tem alguma relação. Sabe ou não sabe, mas poderia saber. Bom, há outros mecanismos, voto distrital misto, há muitas maneiras de resolver isso, mas não está resolvido. Então o nosso Congresso, ele padece dessas deficiências, mas ele tem poder. Todos os presidentes que não perceberam que o partido é fraco e o Congresso é forte, tiveram problemas e alguns caíram. Caso do Jânio, caso do Collor. Né? Quando eles não perceberam que o presidente não pode tudo, que ele tem que ter uma relação política com o Congresso, e quando ele minimiza a importância do Congresso, o Congresso fica esperando. Eu faço uma comparação grosseira, porque eu tenho de experiência própria. Eu sou mau cavaleiro. Eu monto num cavalo, o cavalo tende a me derrubar. Bom, o Congresso faz com todos os presidentes isso. Ele quer saber se o presidente é bom ou mau cavaleiro, se o presidente controla ou não o jogo político. O tempo todo é uma relação tensa para saber se o presidente fraqueja, o Congresso avança. Não que vai derrubar o presidente, mas vai invadir espaços do presidente. Mais uma consideração, porque o tempo está se esgotando, que é o seguinte. Nesse nosso sistema, que é dessa maneira, que é democrático, mas com essas imperfeições, que tem a justiça, mas também tem lá seus problemas de morosidade, o Congresso, etc., etc., há uma questão que é até que ponto o Executivo realmente pode fazer alguma coisa. A população, quando vota, ela vota no presidente, no governador e, eventualmente, no senador. Esse eles sabem, mais ou menos. Escolhe aí. Escolhe muito menos o representante nas outras. Sabe menos, tem menos informação. Mas esses três, ele sabe. Especialmente espera muito do presidente. Bom, o presidente pode alguma coisa, mas não pode tudo. Por quê? Porque ele depende do Congresso. O mecanismo pelo qual se deu um pouco mais de margem de ação ao presidente foi a chamada medida provisória, que é muito criticada hoje. O que é isso? Em todas as democracias atuais, os sistemas do Executivo dispõem de um mecanismo para tomar decisões mais rápidas. Que nos Estados Unidos chama-se Executive Order. Aqui se chama medida provisória. Medida provisória, isso aqui, o nosso foi feito a partir de uma coisa da Itália, um instrumento jurídico que havia na Itália. A Itália é parlamentarista. No sistema parlamentarista, que vocês sabem como funciona, é o primeiro-ministro quem manda, não é o presidente, é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ele representa a maioria, ele é eleito pelo Congresso. E quando ele não tem a maioria, ele cai. Automaticamente. Se ele perdeu uma votação, tem que fazer nova eleição. Muito bem. Então, você delegar ao primeiro-ministro é automático. Você está delegando a própria maioria. Ele representa aquela maioria. E se ele deixou de ser maioria, ele cai. Bom,
Aqui nós introduzimos esta medida provisória numa Câmara que não é dissolvida e num presidente que não cai. Então o presidente pode substituir o Congresso e assinar uma medida provisória. Essa medida provisória, para ser válida, depende de uma aprovação inicial do Congresso. Ela tem que demonstrar, o presidente tem que demonstrar que ela é urgente e relevante. Bom, para julgar se é urgente e relevante pela Constituição ou pelo regulamento do Congresso, tem que haver uma comissão mista de deputados e senadores e tem um prazo de 10 dias para decidir. Que eu saiba, nunca se decidiu. Porque o Congresso, pela sua natureza, é lento. Todos os congressos são lentos. É muita gente. Você põe em votação uma coisa aqui, vão dar um tempo enorme para chegar a algum resultado. O Congresso é isso. Então, esgota o prazo. Quando esgota o prazo, essa medida do presidente vai ser julgada diretamente pelo plenário, pelo conjunto. E o presidente da Câmara nomeia um relator, alguém que vai dizer sim ou não, provisoriamente, discricionariamente, que toma a decisão. E agora os deputados enfiam, através do relator, várias outras emendas à medida provisória. Então, a medida provisória é para evitar que essa água seja contaminada, passa a ser para que esse livro seja vermelho também. Misturam tudo. E isso criou uma grande instabilidade jurídica. Quando eu era presidente, a crítica foi muito grande, porque diziam que eu estava abusando do poder, imperialmente. Muito bem. Então, eu concordei no final do mandato, com demanda do presidente do Senado, que era o Antônio Carlos, e da Câmara, que era o Aécio Neves, e mudamos a regra. E piorou. Eu disse a eles, eu vou mudar, mas vai piorar. Agora é assim, o presidente assina a medida provisória e o Congresso tem 45 dias para aprovar. Se não aprovar, tem mais 45. Se não aprovar, chama-se assim, fecha a pauta do Congresso. Então não se discute mais nada no Congresso. Eu disse, olha, qualquer presidente esperto vai fazer 10 medidas por semana. Ele pode, é legal. E para o Congresso. Aconteceu isso. O Congresso está parado. Há muito tempo que o Congresso só vota medida provisória. O tempo todo. Medida provisória, medida provisória. E isso é um processo complicado. Ou seja, o presidente da República do Brasil está ganhando muito mais poderes do que a Constituição lhe outorga. Em parte porque alguns poderes têm que ser dados ao presidente e não foram pela Constituição. A boa parte das medidas provisórias é de matéria que devia ser decisão de decreto e pela Constituição virou lei. Então tem que passar pelo Congresso. Coisas sem importância ou de rotina administrativa, mas nem tudo. Muita coisa é importante por exemplo, eu vi uma declaração que acho que exemplifica bem o que eu estou dizendo, de que a transposição do Rio São Francisco vai ser feita por medida provisória. Bem, a transposição do Rio São Francisco é uma coisa antiga desde o imperador Dom Pedro II. Não tem urgência. Não há porquê. Não sei se vão fazer. Mas o Congresso aceita. Quer dizer, nós estamos num momento do Brasil em que, dada a fragmentação do Congresso e dada a rapidez que a sociedade requer das decisões do Executivo, o poder está se fortalecendo muito no Executivo. E, ao mesmo tempo, para segurar essa tendência, está havendo um aumento da tribunalização da justiça. Tudo vai para o tribunal. Nós não estamos respeitando as ideias de Montesquieu. Nós não estamos conseguindo um equilíbrio entre os poderes. Eu acho que essa é uma questão séria da nossa democracia, mas eu termino dizendo que tem uma outra mais séria do que essa, que é a seguinte: nós conseguimos montar todo o arcabouço democrático. Temos liberdade, imprensa, religião, organização política, temos eleições, temos tudo, mas não respeitamos a lei, que é o fundamento da democracia. Da democracia, ou todos são iguais perante a lei, ou não há o que fazer. Se você não é igual nem perante a lei, como é que você vai ser igual na sociedade depois? Não vai. Nós continuamos ainda, aí não tem nada a ver com a lei. A nossa cultura política ainda é muito antiquada nesse sentido. Ela é muito do personalismo, ela é muito do favoritismo, eu faço a troca de favores, não é? É para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Não é? Você rouba, mas não foi tão ladrão assim, não acontece nada. Disso deriva a impunidade. Se nós não resolvemos a questão do respeito à lei e terminar com a impunidade, é difícil que nós tenhamos uma democracia verdadeira. Nós vamos ter toda essa parafernália que eu descrevi em parte aqui, mas vai faltar a alma. Eu espero que vocês tenham bastante alma para injetar na vida política. Obrigado. Vamos lá. Muito bem. Vamos abrir o debate.
Alguém tem, espero, alguma pergunta para fazer? Vamos? Se não tem, pronto, acabou. Bom, então. Vamos lá, primeiro herói. Eu gostaria de perguntar para o senhor, estava falando sobre... Eu gostaria de perguntar para o senhor, estava falando sobre os membros dos partidos deputados dentro da Câmara. Você falou dessa lista de deputados que é feita pelo partido e hoje em dia a gente vota na legenda, é isso? Não, é o contrário. Ao contrário? O partido, hoje você vota na pessoa. Na pessoa. Que é do partido. Né? Então, ao votar na pessoa, soma para o partido também. Agora vai ser, a proposta que está na Câmara é o contrário. Você vota no partido e você não sabe qual é a pessoa. Ou melhor, você sabe, porque o partido vai dar uma lista de antemão dela. Só que como aconteceu com o Enéas, do Prona... Isso deixa de acontecer. Isso deixa de acontecer. É. Porque... Você terá que votar no Prona. Entendi. É? Só que aí você pode acabar elegendo outros deputados que não estavam na sua cabeça. Pode. Bom, você tem que olhar a lista. Tem que olhar a lista para ver se você votando. Suponha, você quer votar no Prona. Você vai ver quem é que é o número 1 do Prona, o número 2, o número 3. Né? Porque os primeiros vão ter chance de ganhar. Né? Mas digamos, é melhor o sistema de lista fechada que o sistema atual, mas dá uma força enorme à burocracia partidária. Quer dizer, os donos do partido é que vão dizer qual é a ordem da lista. E conhecendo o Brasil, em alguns partidos, os donos vão vender a ordem. Hoje em dia a gente vê que tem uma enorme distância entre o eleitor e o legislativo. Como o senhor mesmo falou, que os eleitores nem lembram dos candidatos em que votaram. O senhor acredita que, implantando o voto distrital, isso pode ser solucionado? Eu não sei se solucionado, mas melhorado sim. Por quê? A minha proposta é que se começasse com o voto distrital para a Câmara de Vereadores. Né? Por quê? Porque aí é mais óbvio. Né? Você tem, o vereador representa o seu bairro ali e tal. Por que eu acho que isso facilita? Porque, vamos supor que você tenha, num bairro qualquer, não é só um, vai ser um conjunto de bairros, enfim, você tenha 6, 7 partidos naquele bairro, porque você não vai ter 10, 20 partidos em todos os bairros, não tem candidato de todos os bairros, não é isso? Muito bem. Então, você guarda 6 ou 7 nomes. Esses 6 ou 7 vão fazer campanha. Depois, isso acontece nos países que têm essa tradição de voto distrital misto. Então, o que vai acontecer? Os que perderem vão tentar ser candidato outra vez. E vão lembrar você que você votou em alguém que fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Se forma mais um elo entre o eleitor e o jogo político. Se for misto o sistema, é mais complicado, mas facilita duplamente, porque você facilita o partido, metade será feito por uma lista e metade através desse voto. Eu acho que melhora, digamos, a proximidade. E preciso notar o seguinte, não é um fenômeno só brasileiro, esse da perda de conexão entre os congressos e a sociedade. Isso é mais geral do que no Brasil, tem a ver com a mudança da estrutura da sociedade, tem a ver com, enfim, com muitos processos complicados. Mas no nosso caso está assumindo uma proporção dramática, né? Então eu acho que alguma medida precisa ser tomada mesmo. O senhor é a favor da reeleição ou do mandato de 5 anos? Não, eu sou a favor da reeleição. Eu acho o seguinte, se você quiser fazer alguma coisa que marque, se você tiver que renovar alguma coisa, você em 5 anos não faz. Por quê? Porque quando chegar no 3º ano, no caso de 5, talvez no 4º, você já tem candidatos. Então, o polo de governo já vai para o outro lado. O presidente leva um ano, digamos, para aprender. Se for uma eleição, alguém novo, né? Leva um ano, 6 meses, 8 meses, um ano para poder acomodar e tal. Começa a funcionar. 2 anos, em seguida, já estamos em campanha. Né? Já estaríamos também com 4 anos, mas a chance efetiva da reeleição é grande. Né? Segundo, eu acho que o povo é que julga, quer que continue ou não quer que continue. Esse sistema tem funcionado em todo o mundo civilizado. Nos Estados Unidos, como é que funciona? É assim. Né? Como é que é na Europa? Na Europa é muito mais do que 4 anos. Como, em geral, o sistema parlamentarista, ninguém nem discute.
É o Blair agora. O Blair foi eleito 3 vezes. Foi eleito a primeira vez, fez 4 anos. A segunda vez, fez 4, são 8. Ele poderia fazer mais 4. Só que a opinião pública começou a criar dificuldade e tal, ele renuncia. Mas continua no partido dele, a menos que perca a maioria. Né? Então eu acho que você diminuir o mandato é bom para os candidatos. Porque haverá mais chances de mais candidatos virarem presidente. Do ponto de vista administrativo, eu não acho isso bom. Pela minha experiência, por exemplo, na questão da educação ou da saúde, mais da educação, eu tive o mesmo ministro há 8 anos. Eu tive o mesmo ministro da Fazenda há 8 anos. Quer dizer, você dá uma certa continuidade administrativa. Mais do que aí, eu acho complicado. Eu acho que não sou favorável a mandatos indefinidos, tipo Chaves. Mas eu acho que a reeleição é uma coisa razoável. Né? E o povo escolhe. E não é fácil. Quando você vê quem foi reeleito, de governadores é metade. De prefeitos, menos a metade. Quer dizer, a população forma a opinião. Ah, bom, mas vão abusar do poder. Depende. Nós podemos aumentar as restrições ao uso da máquina. Isso sim. Agora, quando você proíbe a reeleição, o que acontece nas prefeituras? Você faz a alternância. Quer dizer, o prefeito põe antigamente põe um parente, agora a lei não permite, mas põe um amigo. Depois o amigo devolve para ele. Quer dizer, se você for pensar em termos do que pode haver de brecha, do mau comportamento, não tem limite, porque a desonestidade é uma questão que a lei não segura. Né? Então eu acho que tem que pensar não nisso, tem que pensar o que é melhor do ponto de vista da eficiência administrativa. Porque se o sujeito for canalha, ele é canalha em qualquer sistema. E se ele não o for, ele não vai ser em nenhum sistema. O sistema tem que ser bom ou mau, independentemente da pessoa ser canalha ou ser correta. Tem que supor que é correto e perguntar qual é o melhor sistema. Eu acho que a reeleição permite maior continuidade administrativa. Mas não é a opinião do meu partido hoje. Por razões bem específicas. O senhor acha que a nossa Constituição está ultrapassada? Quer dizer, com a nossa Constituição nasceu num momento complexo, né? Porque ela nasceu depois da ditadura aqui, e, portanto, ela foi uma Constituição com uma aspiração democrática muito forte. Ela é boa nesse sentido. Aquilo que eu descrevi aqui da justiça e tal, é fruto da Constituição. Ela realmente ampliou as garantias constitucionais, o Estado de Direito, e ela desenhou um estado de bem-estar social. A discussão que havia na época era: nós não temos condições de fazer o SUS, nós não temos condições da Previdência Social, não temos condições de opção de coisa. De fato, se você olhar o que a Constituição manda fazer, o Brasil não tem condições de aplicar. Mas a Constituição não fez isso simplesmente para ser feito já. Foi, digamos, definir um rumo. Então, ela definiu que precisa ter um estado de bem-estar social. O SUS, bem ou mal, passou, nós implantamos. Né? No começo não existia, agora existe. Está funcionando. Né? E, enfim, eu acho que esses lados são bons da Constituição. Eu não sou crítico disso, não. Ela foi muito complicada na área econômica, sobretudo na área de impostos. Imposto é muito complicado. Eu fui constituinte, eu fui relator adjunto da Constituição, participei bastante de todo o debate lá. Pouca gente entende de imposto. Na verdade, quem entendia ali eram uns 4 ou 5 pessoas. Era o Dornelles, era o Serra, era o César Maia, era o Delfim, não sei quem mais. Né? Porque é muito complicado, Então, o conjunto do Congresso não tinha muita ideia das coisas. E todo mundo queria pagar menos e receber mais. Os estados querem mais imposto, o município quer mais, o contribuinte quer pagar menos. É uma discussão difícil. E nós fizemos algumas coisas complexas. Por exemplo, o ICMS, que é o imposto mais importante hoje no Brasil, que cobra 25% de tudo que se consome, ele é estadual. No mundo todo ele é federal. Nos Estados Unidos não, mas nos Estados Unidos tem um sistema diferente. Por quê? Porque eles fazem o que eles chamam lá do IVA, Imposto sobre Valor Adicional, que é muito mais racional do que o nosso sistema. Mas agora já está lá, agora cada estado tem uma máquina. Como é que você muda isso? Não muda nunca, porque é uma questão de poder. Então, na questão tributária, foi complicado o que nós fizemos, que nós não tínhamos muita noção das consequências, eu suponho. E nós criamos a Constituição em 88, antes da queda do Muro de Berlim.
Então a nossa Constituição era muito estatizante, tudo devia ser feito pelo governo. Ora, o mundo caminhou na outra direção, que os mercados têm presença. Nem tudo deve ser do mercado, mas o governo não pode fazer tudo. Então foi preciso quebrar monopólios, reestruturar e tal. Ela precisou de emendas. Mesmo essa questão que eu mencionei da cláusula vinculante do Supremo foi uma reforma da Constituição feita agora, recentemente. Então a nossa Constituição já sofreu umas 40 emendas, que mostra que ela nasceu um pouco capenga. Mas, enfim, ela foi um progresso grande no sentido da democracia e no sentido de desenhar um futuro de melhor bem-estar social. E um pouco uma carroça antiquada no que diz respeito a impostos, no que diz respeito a alguns itens da área econômica, que não são difíceis de corrigir. E ela é uma Constituição muito detalhada. Se você quer mexer num imposto, tem que mudar a Constituição. Ela é muito detalhada. Ela era tão detalhada que quando chegou ao final, eu com o assessor meu, Eduardo Jorge, nós fizemos uma revisão, porque na Constituição de 1823, eles têm um dispositivo que era interessante. Eles definiram. Há certas cláusulas que são pétreas, não pode mexer. Há outras que a Constituição pode, o Congresso Ordinário pode mexer, mudar, desde que tenha 2/3 dos votos. E há outros que com 50% dos votos mais um muda. Para poder, nós já tínhamos percebido que havia que mudar, porque é tanto detalhe que é impossível. E por que é tanto detalhe? Porque a gente não acredita na lei. Vou contar só uma historinha que diz respeito às bibliotecárias. Uma vez eu fui recebido no meu gabinete, eu era senador, uma comissão de bibliotecárias, para reclamar. Nós não estamos na Constituição. Eu falei, por que vocês têm que estar na Constituição? Qual é a razão para estar na Constituição? Aí elas deram os argumentos, e tinham razão. Os ferroviários estão, a polícia florestal está, os bombeiros estão. Agora, nenhuma Constituição do mundo se refere a bombeiro, à polícia rodoviária, nenhuma. Não é que eles não sejam importantes, é que não é na Constituição que se definem essas questões. E se vocês forem ver a parte do judiciário, todas as regras de ascensão no sistema jurídico estão na Constituição. Porque os juízes são poderosos, eles fizeram muito lobby e puseram lá, na Constituição. Eles estão em garantias constitucionais. Por quê? Porque ninguém acreditava que a lei pegasse, a Constituição pega. Né? Eu acho que é melhor a gente acreditar na lei e aliviar a Constituição. Quem mais? Eu. Então, o que o senhor acha do Clodovil ter sido eleito deputado, até pelo fato de como ele se comporta e pelo que ele fala, né, as coisas que ele fala e tal, e no fim o senhor falou que falta mais alma, e como é que é? O que a gente pode fazer para que a política não seja visto como algo sem importância? Na verdade, a sua pergunta não é o que eu acho do Clodovil, o que eu acho do povo, né? Até porque ele foi um dos deputados mais eleitos. Pois é. O Maluf não teve 700 mil votos? O Collor também foi. E agora não tem a teoria que uma vez votado, o crime está perdoado? Tudo isso não é democrático. Quer dizer, na verdade é o seguinte, nós vivemos uma sociedade de massas de informação precária, formação e informação precária, e onde o espetáculo conta muito. Eu costumo dizer o seguinte, vocês conhecem o Descartes. Descartes tinha uma famosa frase, cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Agora é outra. Eu apareço na televisão, logo eu existo. Né? Nós vivemos numa sociedade onde isso é verdade. O Clodovil aparece na televisão, logo ele existe. Né? O pessoal vota por isso. Porque ele aparece, ele diz coisas, podem achar interessante, sei lá o quê, pinta o cabelo de não sei de que cor. Quer dizer, o problema, essa é uma complicação grande, não é só no Brasil, mas é grande, porque você tem a democracia de massa, mas que é a sociedade do espetáculo. Né? Como é que você muda isso? Que é a sua pergunta. Mais educação, mais. Não basta. Nunca esquecer que a Alemanha educadíssima ficou nazista. Né? Tem que haver educação política, educação para a democracia. Tem que haver pregação democrática, informação democrática, e tem que haver mais organização em defesa da democracia. E é preciso que como eu acho, uma outra frase que eu digo há muitos anos, se o Lenin fosse vivo, ele não faria partido comunista nenhum, ele compraria uma televisão. Claro, para quê? A teoria do partido, não, a televisão, né? Prega na televisão. Bom, então eu acho que os meios de comunicação têm uma parte importante nesse processo, digamos, de formação. Meio de comunicação amplo senso, não é só televisão.
de formação democrática. Como as pessoas no Brasil não leem jornal, é muito pouco. Jornal, revista é nada. É rádio e televisão. Né? Então, eu acho que aí tinha que haver maior... Eles tentam fazer, mas a sociedade é muito do espetáculo. É por isso que se elege... Se houver o voto distrital, facilita. Porque essas coisas massivas assim já não tem tanta força, vai mais para a relação mais direta do interesse específico e tal. Facilita o processo de democracia. Numa coisa maciça, quem é bom ator ganha. Quer dizer, você hoje não consegue se eleger se não for bom ator, não for capaz de se comunicar. Sempre foi mais ou menos assim, mas mais ou menos, agora é só assim. Né? Por que o Enéas tinha o Prona? O Prona era fruto de um homem que não dizia nada. Apenas aparecia com uma cara que aterrorizava, não sei o quê. Né? Quer dizer, você não pode basear a democracia nisso. Né? Também não é só isso, mas de qualquer maneira é preciso limitar, restringir. Não é restringir pela polícia, é restringir em termos dos mecanismos democráticos. Eu acho que o voto distrital e um combate permanente de explicação sobre o que é a democracia. O senhor falou de voto de lista fechada. Ele permite um voto mais ideológico do eleitor. Ele também aumenta os vínculos do candidato com o seu partido. Eu queria saber se é relevante o fato dele privilegiar privilegiar os dirigentes dos partidos. Não, relevante porque você está pensando em partidos ideológicos. A maioria não é. A maioria dos partidos não tem nada a ver com a ideologia. Então é relevante, porque eles vão usar não por razões ideológicas. O voto distrital misto resolve isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele preserva a questão ideológica. E devo reiterar o que disse aqui: dificilmente você tem hoje um partido homogeneamente ideológico. Não é? Então, esse argumento que pesa, mas não pesa já tanto como pesou no passado. E, por outro lado, eu acho o seguinte: quer dizer, crescentemente, como o Brasil se urbanizou bastante, os temas que dizem respeito a valores, eles vão crescer de importância. Podem não ser os valores do passado, mas outros. Por exemplo, ecologia. Vai ser crescentemente importante saber a opinião das pessoas a respeito de mudança de clima, de meio ambiente. E se os partidos quiserem ter candidatos bem votados, eles vão ter que buscar gente que expresse esses valores. Né? Não vai ser em toda parte, mas em certos setores do Brasil, sim. Né? Em certos setores da cidade, sim. Então, a questão que no passado podia parecer que o voto distrital era um instrumento de atrapalhar a formação ideológica, não é assim mais, porque a sociedade mudou. Bom, o senhor, no seu livro Cartas a um Jovem Político, você cita dois políticos que você considera estadistas, o Churchill e o Roosevelt. Agora, eu queria assim saber se você se considera um político estadista e por quê. Bom, eu não podia dizer isso, porque isso é a história que vai julgar. Né? Porque, na verdade, você sabe, você só pode avaliar as coisas quando o tempo passa. Né? No calor da hora é muito difícil. O Churchill perdeu as eleições, depois que ganhou a guerra. Né? Vou dar um outro exemplo. O Blair está saindo e saindo mal. Eu duvido que a história julgue o Blair mal, pelo que ele fez. Ele mudou muita coisa na Inglaterra. Quer dizer, eu acho que a distinção que eu coloquei aqui de estadista é a pessoa que pensa nas gerações futuras. E que, ao tomar decisões, toma decisões que alteram alguma coisa, alteram estruturalmente alguma coisa. Né? Bom, só as gerações futuras que vão julgar isso, e mais, tudo é muito cruel, porque depende o que vai ser daqui a 20 anos considerado bom ou mal. Né? Eu não sei o que vai ser considerado bom ou mal daqui a 20 anos. Tome o Hitler no auge do seu poderio. Na Alemanha ele seria considerado um estadista. Estava recuperando o prestígio da Alemanha, a honra da Alemanha e tudo mais. Hoje não. Hoje é considerado miserável. Stalin foi louvado pelo mundo afora. Né? Hoje não. Então você precisa deixar passar o tempo, e o tempo vai julgar você em função não dos seus valores, os valores do tempo futuro. Então é complicado saber se você vai ser, no meu caso, julgado estadista ou não, porque não sou eu quem vou julgar, são os outros que vão julgar. Né? Eu, evidentemente, quando estou agindo, estou pensando que estou agindo, pensando no longo termo, pensando que estou fazendo modificações, não sei o quê, posso alegar várias modificações aqui para você.
Mas não tem muito valor isso do ponto de vista objetivo. Né? Certamente o presidente Lula está certo que ele está fundando a história. Né? Ele não está isso de fácil, ele está convencido disso. A história dirá depois se ele mudou as coisas ou não mudou. Né? Então, eu acho que por isso que eu disse no livro também, essa é uma vocação cruel de homem público. De ganhar dinheiro na política, isso é bobagem, é porcaria, não se deve nem... São bandidos. Ou mesmo de fazer você pode fazer uma carreira política decente, como você pode ser um médico decente, ou um professor decente. Tudo bem, é correto. Mas você não muda. Eu acho que estadista é quem muda as coisas. Não é? E uma mudança que seja beneficiosa no decorrer do tempo. Eu acho que eu seria muito petulante se eu fosse me julgar estadista. Bom, eu só queria ver com o professor, porque vocês falaram que tinham que sair às 4h15, então eu quero saber se é assim mesmo. Pode continuar? Então vamos lá. Eu tenho até 4h30. Não. O senhor tem uma história de vida muito interessante, bem intensa. Todo mundo sabe que o senhor foi exilado, e eu queria saber o que influenciou na sua vida política. O exílio? Isso. Muito, né? Muito. Porque, primeiro é o seguinte, falar de exílio é uma coisa complicada, porque a sensação de quem sai do país forçado é muito dura. Você é arrancado da sua raiz. E, geralmente, não vê a razão. Por que isso? Porque tanta violência à toa e tal. Então você fica numa posição muito complicada. A sua relação com o país tem que ser refeita no futuro, porque é uma violência. Né? Depois você... eu já tinha vivido no exterior antes, então eu não tinha esse problema de adaptação, e também a minha profissão permite me adaptar em outros países. Mas se a pessoa não tem uma profissão mais... universal, é uma violência pior ainda. Né? Bom, depois tem o lado positivo, você entra em contato com outros povos. E no meu caso, eu fui para o Chile, na verdade, no começo. E o Chile era, naquele momento, junto com o México, duas mecas. E todos os perseguidos da América Latina ou iam para o Chile ou iam para o México. E você lá, por exemplo, no Chile, eu me encontrei com bolivianos, várias camadas de exilados. Uns de há 30 anos... Depois, os de 20 anos que haviam posto para fora os de 30, os de 10 que haviam posto para fora os de 20. Né? Então você vê também como há uma variabilidade muito grande desse jogo político, e como também você, estando exilado, sendo levado a entrar em contato com outras situações, você relativiza a sua visão sobre o seu próprio país. Você entra em contato com realidades mais diferentes. Ou seja, não é tudo tão ruim como possa parecer, porque se você tiver inquietação intelectual, você aproveita, aprende, né, no exílio. Depois você tem a possibilidade de entrar em debates políticos que no seu país era difícil de ter. No nosso caso, brasileiros, que nunca tivemos muita relação com a América Latina, eu tinha alguma, mas normalmente não se tem. Descobre que você é latino-americano, né? Você entra em contato e tal. E te propicia, por exemplo, eu conhecer coisas que eu não quero. Neruda, por exemplo. Eu conheci Neruda. Como? Se eu estivesse fora do exílio, jamais. Né? E por aí vai. Então, é uma experiência ambígua. Né? É sempre amarga. Eu sempre brincava lá no Chile, como eu era funcionário das Nações Unidas, vivia bem e tal, dizia, agora eu estou comendo o amargo caviar do exílio. É caviar, mas é amargo. Não é... Exílio é sempre desagradável. Né? E sempre acontecem coisas que você não espera. Sempre alguém da sua família morre, ou tem um problema, e você não pode voltar. Não é fácil. O exílio é uma coisa muito difícil, distorce muito. Muitas personalidades realmente se perdem no exílio. E também depende para que país vai. Há uns que são mais hospitaleiros, outros menos. Tem a questão da língua, que quando as pessoas não têm condição de falar, é terrível, porque ficam num gueto, né, comendo feijoada, de vez em quando, né, ouvindo samba, aí é triste, né? Mas tem sempre esse lado bastante, digamos assim, doloroso, não há exílio que não seja doloroso, mesmo quando ele é um exílio relativamente confortável. Mas tem o outro lado, você
você é obrigado a entrar em contato com outras culturas e você acaba tendo ampliando o seu horizonte existencial e até intelectual. Para mim, o exílio foi, digamos, muito proveitoso, né? Mas não deixou de ser doído. Tentando voltar um pouco mais para aquela questão do legislativo, esse negócio dos deputados que são eleitos pelo partido X, por exemplo, pelo PSDB, só que eles chegam e no meio do mandato deles, não sei mais ou menos a certa porcentagem, só que, sei lá, por volta de 30% dos deputados eleitos do PSDB, quando acaba esse negócio, eles já não, acaba o mandato deles, eles já não estão mais pelo PSDB. Eles já mudaram, já foram para outras correntes, outra coligação. Mas ele foi eleito pelo PSDB e, às vezes, como o senhor falou aí, essa falta de contato do eleitor com quem está sendo eleito, às vezes prejudica isso, porque o eleitor acaba votando também, às vezes, pelo partido. Ele pode votar na chapa, em vez de votar no deputado. Aí ele pode acabar sendo eleito por isso, no PSDB, só que acaba, sei lá, acaba o negócio no PT, por exemplo. Isso não sei se aconteceu. É a melhor das hipóteses. Não, então, mas é um exemplo. Isso não tem um jeito de não ser combatido? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que isso é uma coisa que já há muito tempo já devia ser mudada. O Senado aprovou uma medida que eu acho que é boa. Acho que foi o Marco Maciel quem propôs lá atrás, e no meu governo nós aprovamos, está na Câmara, está no meio dessas medidas que devem votar esse ano, que é o seguinte: é muito complicado você forçar uma pessoa a ficar num partido, mas não é complicado dizer a essa pessoa o seguinte: você pode sair do partido, mas você não se candidata da próxima vez. Isso inibe. E há uma outra medida que foi tomada pelo tribunal agora, não sei se vai valer, mas foi tomada, o Supremo Tribunal, uma declaração disse o seguinte: o mandato pertence ao partido. Então existem já demandas feitas pelo PFL, na verdade, pedindo de volta para o partido as vagas daqueles que saíram. Né? Eu não sei se o tribunal tem competência constitucional para dizer que é assim. Acho que é difícil que possa dizer isso. Né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra que há uma tendência a tentar limitar pela razão que você disse. Você está fraudando o eleitor. Porque, bem ou mal, o eleitor votou, saiba ou não, num partido. E, às vezes, votou mesmo só no partido. Né? E beneficiou o candidato, ele não tem o direito de abandonar a sua vaga lá. Deveria renunciar ao mandato para mudar de partido. Alguma legislação vai ser implementada, eu acredito, que nos próximos anos, nessa direção. O senhor não acha que esse voto de lista que o partido faz, tem uma eleição dentro do partido, eles fazem essa lista, pode até um pouco solucionar esse problema? Soluciona. Por conta dos primeiros eleitos, que vão ser os primeiros eleitos pelo partido, são os que têm, com certeza, mais fidelidade ao partido, já que eles foram eleitos dentro do partido mesmo. Então, esse voto de lista não... mais ou menos, depende de como foi feita a lista, quem são os donos do partido, sempre, né? Depende. Tem corrupção aí no meio. Pode ter. Agora, eu acho que, de qualquer maneira, algumas medidas vão ter que ser tomadas. No mínimo essa que eu mencionei, que já está para ser votada. Quer dizer, você muda de partido, você não pode se candidatar da outra vez. Então, isso vai limitar a tendência a mudar de partido, que é uma coisa inaceitável. Quer dizer, realmente é um absurdo. Porque muda por razões... muda para apoiar o governo. É verdade. Porque, no fundo, você tem no Congresso, tem dois partidos sempre. Governo e oposição. Infelizmente. Poderia ter uma certa nuance maior e tal, mas o que tem nas grandes decisões são dois lados. A questão do mensalão também pode ser um pouco associada a esse... A questão do quê? Não só o mensalão, mas outras... o mensalão, sim. Mas outras verbas dadas aos deputados, porque... É isso. A forma que era nova, né? De pagar dinheiro e mensalmente e tal. Ele pode nem estar... Isso foi uma criação recente. Ele pode nem ter mudado de partido, mas está voltando para outro partido. Então, eu gostaria de saber uma curiosidade minha, por que os deputados ganham mais do que o próprio presidente? É o seguinte, o salário do presidente da República é o teto para o funcionalismo público. Então, isso faz com que o presidente sempre... Eu, por exemplo, nunca tive um tostão de aumento de salário durante 8 anos. Não por virtude, por necessidade. Porque se aumenta o salário do presidente, você automaticamente aumenta de todo mundo. Mas o que está pressuposto nisso é que o salário do presidente é o mais alto de todos. Só que não é. Nem no funcionalismo, né? Que é uma aberração. Né?
Nós vivemos a tal lei que não se respeita. A lei diz isso, mas não é assim. O salário dos deputados, no passado, era equivalente. Né? Depois, agora acabaram de dar um aumento para eles próprios. Na verdade, não foi nem um aumento, foi uma inflação. Mas já ficou muito mais alto que o do presidente da República. Se aumentar o do presidente da República, dá uma crise fiscal, porque aumenta de milhões de pessoas simultaneamente. Essa questão no Brasil, que tudo está encadeado, aumentou do ministro Supremo, o desembargador tem que receber 90% do ministro Supremo, o delegado a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Você não consegue realmente ter uma visão da importância relativa das funções. Obviamente, a função de maior responsabilidade, pelo menos, é o presidente da República. Eu admito que pudesse ser igual ao salário do presidente do Supremo Tribunal e do presidente do Congresso. Está bem. São 3 pessoas que têm. Isso devia ser o teto, mas não é. Não é, por causa disso, aí vem direito estabelecido, decisões judiciárias, está tudo completamente equivocado. Por exemplo, o presidente da República não tem aposentadoria. Não tem, é zero. Todo mundo no Brasil tem, menos o presidente. Eu não quero, não, mas não tem. Mas só para mostrar como é o Brasil, que tudo é coisa assim específica. Por que não tem? Não é porque é algum pensamento que não deva ter. É porque num dado momento foi recusada uma lei e não voltou mais. Pronto. Por que o outro tem aumento? Tem aumento porque teve um lobby, fez um aumento. É assim, é muito pouco racional o nosso sistema. Né? É por isso que acaba tendo um salário mais alto que o presidente da República. Tá bem. Posso só fazer mais e a senhora acredita que o Brasil, a população do Brasil, as massas, eu digo assim, nós não somos um povo unido, como, por exemplo, alguns países da Europa, sendo Hungria, França, em questões de medidas políticas, e, por exemplo, uma lei aprovada na França que eles não gostem, que seja para os jovens, não só os jovens lutam, mas como todos, desde os idosos, adultos, se unem. E aqui no Brasil, por exemplo, no Congresso, onde até o mensalão que ocorreu, desde o mensalão até os bingos, tudo isso, com o passar do tempo, não dá em nada. Nunca dá em nada. Você não acha que culpa da nossa não mobilização social de se unir e fazer algo contra isso? Eu não sei se a expressão é correta de que nós somos menos unidos ou mais unidos que lá. O problema da cultura política nossa, como eu disse aqui. Lá se valoriza a lei. A lei é um valor. A democracia respeita, né? Respeita a lei. Por quê? Porque há punição. Né? Aqui não há. É escandaloso no Brasil. Agora, e quando há, é espetáculo. Prende o juiz. Uma semana depois, solta o juiz, depois vão absolver o juiz. Né? O juiz que tem feito qualquer coisa, que estão agora nos jornais. Né? Mas quem é que está preso? Só o juiz Lalau, é o único que eu saiba. Tá. Esse coitado virou. É o único que está realmente preso há mais tempo, é o Lalau. Né? Mas ninguém, quer dizer, eu não estou pregando, mas não pode, quer dizer, não é possível, quer dizer, não acontece nada. Mas não é só nos políticos. Não é? Com os criminosos também não. A realidade é que quem tem dinheiro não vai preso. Né? E quem não tem também. Porque agora com o PCC eles se unem. Se unem e acabam sendo soltos. Então, isso não vai dar bom resultado. Por isso que eu tenho que insistir muito com vocês. É preciso voltar a acreditar na lei. É preciso entender que a democracia é o governo da lei. E a lei exige respeito e punição para quem não a respeita. Em tudo. Aquela famosa questão nos Estados Unidos da violência zero, aqui tem que ser desrespeito zero à lei, mas em tudo. Botou o carro na calçada, punição pesada. Né? Fez não sei o quê, em tudo, porque não é só com os grandes. Ou você tem em tudo, ou não tem ninguém. Mas também teria que haver algumas modificações na lei também, né? Sem dúvida. Que, por exemplo, esses embargadores e juízes agora que foram presos, o máximo que pode acontecer, que eu vi assim, é eles perderem o direito de exercer a profissão, mas continuarem ganhando o mesmo salário. Bom, eu não sei, porque aí tem provavelmente. Então, teria que ter uma mudança, não ganhar provavelmente, nada. Porque aí eles vão ter que perder. Há situações em que pode ser posto para fora do funcionalismo, sim. Pode. Né? Então pode. Isso eu acho que. Agora, o que a imprensa. Olha aqui, como os meios de comunicação têm responsabilidade. Eles estão cobrando agora uma coisa impossível. Ou seja, que não se pague agora. Não pode, porque ele não foi julgado.
Como é que você suspendeu? Vai, continua recebendo, tem que continuar recebendo o salário. O errado é continuar recebendo depois de julgado. Segundo, o errado é demorar tanto tempo para julgar. O que vai acontecer provavelmente é que eles vão postergar, e quando for julgar já morreu. Deixa eu dar só um último casinho. Outro dia um oficial de justiça me convocou para um processo que eu era testemunha de acusação. Fui lá. Bom, no juiz. Era uma chantagem que fizeram contra mim e outros aqui no Brasil há 9 anos. Ele falou, há 9 anos, agora está na primeira instância. Eu já nem me lembro do que se tratava. Eu não sei quem são os réus mais. Não, isso eu, presidente da República. Era eu, governador de São Paulo, Serra, os outros já morreram, eram o Covas e o Serra. E os... É uma loucura. Disse ao juiz, eu não me lembro. Se foi fulano, foi Beltrano, o que viu, eu não me lembro o que viu. Foi uma chantagem. Agora, 9 anos depois, o que é? Na primeira instância, eles têm que chegar até o Supremo Tribunal, vai levar mais 20 anos. Não existe. Muito bom. Vamos encerrar, mas antes eu queria fazer o retrato de grupo. Mas eu hoje não vim com roupa decente para isso. Eu não fiz maquiagem, não fiz... Velho não pode tirar fotografia assim ao natural.